Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as estruturas de repetição tão usadas em todas as linguagens de programação. Elas também são chamadas de loops ou laços de repetição. É um conjunto de instruções que é executado repetidamente até que ocorra uma condição de parada, tá? Elas evitam que o mesmo conjunto de instruções seja escrito muitas vezes no código. Então é uma das maneiras de evitar isso. E ela permite a solução de problemas que seriam praticamente impossíveis ou muito complexos sem o uso delas. Por exemplo, eu preciso ordenar 7.002 números, colocá-los em ordem crescente, por exemplo. Sem uma estrutura de repetição, isso seria praticamente impossível. Tá? No nosso dia a dia, a gente tem as estruturas de repetição. Por exemplo, quando você vê uma música, você tem o refrão da música. Aqui eu coloquei o exemplo do parabéns para você. Tá? Parabéns para você nessa data querida. É o refrão. A pessoa que faz no papel, ela não pega e escreve 3 vezes isso. Dificilmente ela vai fazer isso. O que ela faz? Ela coloca aqui 3x ou 3 vezes. E você sabe que aqui é uma estrutura de repetição que você tem que repetir 3 vezes. E isso é muito similar na programação. Tá? Em algoritmos, você tem basicamente 3 estruturas de repetição, que são o enquanto faça ou enquanto faca, né? O para faca ou para faça e o repita até. São as 3 instruções e nesse vídeo a gente vai estar abordando mais especificamente o enquanto faça, porque depois que você entender a primeira estrutura de repetição, as demais vão ficar mais fáceis, porque você já entendeu o modus operandi disso. Tá? Então, o enquanto faça, como que é essa instrução enquanto faça? Essa estrutura, tá? Olha só, nesse exemplo, eu quero escrever na tela, numa linha abaixo de outra, bom dia. Tá? É isso que faz esse pequeno exemplo. Se eu fosse fazer isso sem usar uma estrutura de repetição, o que eu teria que fazer? Escreval, bom dia. Na outra linha, escreval, bom dia. E 5 vezes eu teria que fazer isso. Mas imagina que fossem 100 vezes, 1.000 vezes, ou um número aleatório de vezes, que você não sabe como fazer isso, ou que o usuário fosse informar um número, e aí eu ia escrever o número de vezes que ele deseja fazer isso. Então seria impossível. Então o que eu preciso fazer? Usar essa estrutura aqui. Como que ela é? Ela possui essa estrutura do enquanto faça, ela sempre vai precisar ter uma variável de controle. Nesse caso eu chamei de conte, mas poderia ser qualquer outro nome. Tá? O conte ele vai ser o responsável de contar quantas vezes está sendo repetido aquilo que eu quero repetir, que é o corpo, o que vai ser repetido, que é isso aqui que está escreval bom dia e conte recebe conte mais um. Esses 2 comandos vão ser repetidos quantas vezes o meu enquanto permitir. Mas, Cristiano, quantas vezes vai ser executado isso? Olha só, o conte vai começar valendo 0. Tá? Isso também não é uma regra, ele poderia começar valendo 5, poderia começar valendo qualquer número. Eu tenho flexibilidade de desenvolver minha solução, o meu algoritmo. Então aqui ele está dizendo, enquanto o conte for menor que 5, faça. Então, quantas vezes ele vai repetir isso? Ele vai repetir tantas vezes enquanto o conte for menor que 5. Então vamos analisar esse algoritmo, como que é? Ele vai valer 0 aqui, ó. Ele vai entrar aqui uma primeira vez, vai escrever bom dia. E aqui o que eu faço? Eu incremento em uma unidade o meu contador, o meu conte, minha variável de controle. Eu incremento em uma unidade. Então, ele começou de 0, escreveu bom dia, passou a valer 1. Quando ele encontra o fim enquanto, ele faz o quê? Ele retorna para o enquanto, onde a condição de repetição, que é essa aqui, vai ser novamente avaliada. Então, ele valia 1 quando ele passou aqui o conte. 1 é menor que 5? É de novo. Ele vai passar e vai fazer de novo, depois vai valer 2. E assim, até o momento que o conte valha 5. 5 é menor que 5? Opa, falso, falso. Quando dá falso, ele não repete mais. Ele vai para o fim enquanto encerra. E se tiver mais instruções aqui embaixo, ele vai seguir. Tá? Eu dei só um conceito para vocês aqui, então, que enquanto faça, ele tem uma variável de controle,
que eu chamo o nome de que eu quiser, posso usar outra variável. Ele tem, geralmente ele tem um contador aqui dentro, ou tem uma condição de saída, tá? Uma condição para ele parar de repetir. Tem que haver alguma mudança aqui nessa variável de controle para que ele não entre no que se chama loop infinito. Loop infinito é quando o meu enquanto ele não acha um momento que essa condição possa dar falsa. E aí sair, parar de repetir. Então ele vai ficar repetindo infinitamente, eternamente, forever, para sempre. tá? E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar um comando para ele parar de repetir, para ele sair desse laço de repetição. Vamos ver isso na prática. Vamos ver lá no Visual G. Então nós estamos aqui no Visual G, eu executei passo a passo esse programa e aqui nós vamos acompanhando. Então cont vai ser inteiro, tá? Ele vai declarar o cont como inteiro. Vocês vão ver aqui na memória cont é do tipo inteiro, tem o valor 0. Aqui, como eu já falei em outros vídeos, é sempre interessante você inicializar de 0 ou o número que você precisa a variável de controle, é só um hábito. Então inicializei o cont de 0. Agora, enquanto o cont for menor que 5, então ele vai avaliar essa expressão. Cont é menor que 5? 0 é menor que 5? É. Então a expressão deu verdadeiro. Isso significa o quê? Significa que ele vai estar repetindo enquanto essa condição for verdadeira. Então vamos lá, ele vai escrever na tela bom dia uma primeira vez e vai acrescentar 1 no cont. 0 mais 1, 1, olha só, 1. Ele bate no fim enquanto, e aqui ele não mostra, mas na verdade ele volta lá no enquanto e testa de novo essa expressão lógica. 1 é menor que 5? É, verdadeiro. Ele vai escrever bom dia de novo, vai incrementar 1, a variável cont, vai bater no fim enquanto e ele volta para o enquanto, tá? Volta para o enquanto, avalia de novo. 2 é menor que 5? É. Escreve bom dia terceira vez, acrescenta 1 no enquanto, vai lá, testa de novo. 3 é menor que 5? É. Bom dia de novo, acrescenta mais 1, escreve de novo aqui. Agora aqui que vem o processo da condição dar falso, olha só. Cont vale 4, ele vai receber mais 1, 5. Tá? Veja que ele veio direto para o fim enquanto, mas na verdade o que ele fez? Ele foi lá, avaliou. 5 é menor que 5? Não, falso. 5 não é menor que 5. Ele vem para o fim enquanto e vai para o fim algoritmo, ou se tivesse outros comandos aqui, ele iria executá-los. Tá? Então, assim, eu já tenho uma estrutura de repetição funcionando. Então, repetindo, é bem simples. Ó. Inicializa a variável de controle, coloca uma condição aqui, que essa vocês vão aprendendo à medida que vocês forem desenvolvendo exercícios, algoritmos, vocês vão aprendendo a lidar com essa condição de saída, que ela é criada pelo programador, você que vai ter que ter a sacada de o que eu tenho que colocar aqui, e eu tenho que sempre mexer geralmente nessa variável de controle de forma que em algum momento ele seja capaz de dar falso e sair. Caso contrário, ele vai entrar num loop infinito e não vai mais sair. Querem ver? Olha só. Então, enquanto cont for menor, se eu esquecer esse aqui, por exemplo, eu esqueci de incrementar o meu... Deixa eu só fechar aqui. Esqueci de incrementar o meu contador. Tá? Tirei. Se eu der F9, ele entra no que se chama loop infinito. Ele nunca vai ser falso, o cont. Nunca vai ser falso essa expressão aqui. Então ele nunca vai sair. Aqui no Visual G você tem que dar um Ctrl F2, tá? Para ele parar. Ctrl F2, daí você consegue fechar e aí corrigir o que você fez de errado. Agora aqui, gente, eu tenho uma outra forma através de um fluxograma de mostrar como funciona. Ele entra na expressão condicional ali no enquanto, ele avalia essa condição. Se ela é verdadeira, ele vai executar os comandos que estão ali dentro e vai voltar. Vai avaliar, se for verdadeiro, ele vai voltar. Vai avaliar, vai voltar. E quando ele testar essa condição e for falso, ele vai parar, ele não vai mais repetir. E aí ele vai sair do loop ou do laço de repetição. Agora a gente vai fazer um exercício juntos, tá? E vamos ver como se faz ele. Faça um algoritmo que solicite ao usuário 7 números inteiros.
Por que 7? Bem, é para treinar, tá? E informe quantos são maiores que 50. Use a estrutura enquanto faça. Então, eu tenho que pedir para o usuário 7 números e informar quantos são maiores que 50. Se a gente fosse olhar a abordagem que a gente aprendeu até agora, a primeira coisa que dá na ideia é criar as variáveis. Uma ideia que poderia surgir é criar 7 variáveis. Você cria ela, você faz o escreva e o leia. Lê o valor da primeira, escreva, leia. Da segunda, depois vai testando se elas são maiores que 50, usando um C então, né? Se o número maior que 50, daí eu uso um contador, por exemplo, conte recebe conte mais um, né? E usaria uma estrutura assim. Mas agora, já tendo em mãos a estrutura de repetição enquanto, eu consigo simplificar muito essa ideia que nós tínhamos até então. Eu vou usar como esboço para esse exercício esse mesmo exemplo. Ó. Então, é para pedir para o usuário 7 números inteiros. Vocês viram que eu inicializando o conte de 0 e aqui colocando menor que 5, eu consegui repetir bom dia 5 vezes. Vamos lá de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, se eu quiser 7 vezes, eu só mudo esse 5 por 7. E esse conte eu mantenho ele, sem problema nenhum. Aqui o que eu mudo? Eu vou pedir para ele digitar um número. Esse número só vai ter utilidade para verificar se ele é maior que 50, mas depois eu posso descartá-lo. Então eu vou declarar também uma variável aqui que eu vou chamar de n, né? E vou dar aqui um leia n, vou ler a variável n, tá? E aqui, gente, eu tenho que contar quantos são maiores que 50. Então vou ter que fazer o seguinte, ó, se n for maior que 50, então, e aqui eu tenho que fazer um contador da quantidade que são maiores que 50, então eu vou chamar de quant. Quant recebe quant mais 1, ou seja, cada vez que ele ver que o número é maior que 50, ele entra aqui e acrescenta 1 no quant. Para seguir a mesma ideia, eu vou inicializar o quant também de 0 para acostumar fazer isso, tá? E no final eu vou ter que, olha só, então ele vai fazer esse C que está dentro do enquanto, olha só. Então eu tenho aqui um enquanto, eu escrevo na tela, digite um número, eu leio esse número, eu verifico se ele é maior que 50, se for, eu incremento essa variável quant de mais 1 para eu poder, essa variável é como se fosse o vigilante, ela vai vigiar, se o número é maior que 50, ele vai contar 1. De novo, depois na outra vez. Ah, tem mais um? 2. Ela serve para isso. Essa aqui, esse conte aqui, não confunda um com o outro. Esse conte é simplesmente para eu conseguir fazer 7 vezes as repetições. Tá? Agora tem uma questão muito comum de quem está começando. Ó. Depois, no final do exercício, eu tenho que mostrar quantos números são maiores que 50. Então é muito normal a pessoa vir aqui, ó, e escrever números maiores que 50 e mostrar a variável quant, tá? Mas olhem só o que vai acontecer agora. Eu vou executar ele. Estou executando no F8, ó. Ele declarou as variáveis. Agora, enquanto cont é menor que 7, cont vale quanto? 0. 0 é menor que 7? É. Quer dizer, ele vai entrar aqui. Daí ele vai perguntar, digite um número e vai esperar eu digitar esse número. Eu vou colocar 51. Vou dar Enter. Ele vai cair aqui nesse C. 51 é maior que 50? É, verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Quant recebe quant mais 1. Quant valia 0. Passou a valer 1. Aqui o que vai acontecer? Ele vai incrementar de 1 de cont e vai escrever na tela números maiores que 50. 1. Ah, mas isso aqui era para dar só no final. Por que não deu? Por que já deu agora? Porque eu coloquei dentro do enquanto. Então isso significa o quê? Que isso aqui eu tenho que levar para fora do enquanto, porque só vai ser executado uma vez. Aquilo que tiver entre o enquanto e o fim enquanto, nesse exercício, ele vai ser executado 7 vezes. Mas eu vou continuar igual o programa, para vocês entenderem bem. Ó. Agora ele vai pedir para eu digitar um outro número, ó, ficou colado ali, porque faltou o escreval, não tem problema, vamos seguir. Vai pedir para eu digitar o número, eu vou colocar 30.
Ó, então aqui n agora valia 50, agora vale 30. Ele é maior que 50? Não, ele não vai alterar o valor de quant. O quant vai seguir como 1. E o cont, sim, porque o cont vai contar o número de interações que tem aqui. Vai escrever números maiores que 50, vai pedir o próximo número, eu vou colocar 52. Ó, 52 é maior que 50? É. O que ele vai fazer? Somar mais 1 no quant. Tá? Daí, somar mais 1 no cont, pedir mais um número. Tá? E eu vou acelerar o processo para o vídeo não ficar muito longo. O cont chegou em 7. Ó. Ele avaliou 7 é menor que 7, deu falso. Aonde que ele veio? Ele veio para o fim enquanto, e agora ele vem para o fim algoritmo e encerra a execução do programa. E esse é o estado das variáveis, o estado final. O cont chegou a 7, o último número que eu digitei foi 100 e quant 5, ou seja, 5 dos números que eu digitei são maiores que 50. Tá? Então agora vocês sabem que é esse comando, para ele não ficar dando a resposta sempre, ele tem que vir para fora da estrutura de repetição. Agora eu vou deixar aqui um exercício para você fazer sozinho. Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu vou estar respondendo. Usando a estrutura enquanto faça, desenvolva um algoritmo que solicite 10 números ao usuário e mostre a soma e a média deles. Tá? Ele tem que mostrar, ele vai digitar todos os números, vai ter que somar todos esses números e ainda calcular a média. Mas tem que usar o enquanto faça, não dá para fazer no método comum que a gente viu até agora. Tá legal, gente? Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, se te ajudou. E a gente se vê no próximo vídeo.